Bom dia a todos. Hoje, véspera do domingo, que é o 19º domingo do tempo comum. E hoje o tema baseado na fé que nós temos que ter na presença de Deus em meio às contrariedades da vida, seja na família, seja na situação social difícil em que nós estamos vivendo, pandemia e daí por diante. O importante é a gente não perder a fé na presença daquele que caminha conosco. Então nós vamos ouvir as leituras. Como outras vezes, eu costumo ler a primeira leitura e depois o Evangelho, que costumam, na organização da liturgia, estar ligados de certa forma, não é? Nós tivemos, dia 6, quinta-feira passada, a festa da Transfiguração do Senhor. E aí aparecem ao lado de Jesus Moisés e Elias. Moisés representando toda a lei, o Pentateuco, quer dizer, a aliança do Sinai. E Elias, ele representa todos os profetas, aqueles que lutaram para que Israel permanecesse fiel enquanto habitava na terra de Canaã, que Deus deu ao povo de presente. Então, ouvindo a primeira leitura, nós vamos perceber que a situação já é bem mais adiantada do que os tempos em que Moisés e depois Josué introduziu o povo na terra de Canaã em nome de Deus. Nós estamos já lá pelo ano 820, 850, entre 850 e 820 a.C. Trata-se de Elias. Elias é um profeta. É talvez o primeiro dos profetas, por isso, na sequência, na presença de Elias, significa agora, isto é, na transfiguração, quem é que nós devemos escutar? A Cristo Jesus. Mas nós vamos agora ler como é que ele teve dificuldades. Naqueles dias, do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, naqueles dias, ao chegar ao Monte Horebe, Monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai. Eis que sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então a gente não sabe aqui pela leitura o que aconteceu antes e nem bem o que aconteceu depois. Vamos agora ouvir o Evangelho, depois a gente volta a fazer umas considerações sobre esse encontro de Elias e o Deus de Israel, que o povo estava traindo.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já ia longe da terra e era agitada pelas ondas e pelo vento que era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus, porém, estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então são aparentemente duas situações diferentes, mas nem tanto, que olhando a figura de Elias e o seu encontro com Deus, nós já temos um paralelo com Jesus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus manda os discípulos para outro lado para estar com eles depois. Ele iria mais tarde, e despediu a multidão, depois dessa multiplicação dos pães. E o que ele faz? Ele sobe a um monte para orar, para rezar a sós. Era costume de Jesus fazer isso. Um paralelo no caso aí com Elias, a situação é bem diferente. O que aconteceu antes? Elias, chamado a ser profeta por Deus, para alertar o rei e a rainha da traição que eles faziam, a aliança do Senhor, no caso o rei especialmente, porque a rainha era pagã. Então ela promoveu o culto a Baal, um deus pagão lá de Canaã. E isso atraiu muita gente, né? Dos que eram fiéis a Javé, o Deus de Israel, o Deus do Monte Sinai, começaram a adorar a Baal. E ele lutou tanto para trazer o povo, que desgostou a rainha, porque houve até violência lá, né, contra os profetas do Deus Baal. E ele teve que fugir para salvar a vida. Foi junto com o servo e fugiu lá para o deserto, o sul da Idumeia, a parte mais ao sul, talvez uns 40 quilômetros ao sul de Jerusalém, onde começa o deserto pleno. Não tem mais habitações, né? E ele então diz: olha, deixa que eu vou sozinho. Deixou o seu ajudante, ou melhor, servo, e aí ele foi andando até cair exausto.
debaixo de uma pequena árvore que quase não dava sombra. E desanimado, ele adormeceu. E aí um anjo o acordou uma vez, e quando ele sentiu-se mexido, tocado, ele viu uma bilha, uma jarra de água e um pão preparado, aquele pão árabe gostoso. Ele se alimentou e continuou dormindo. Então o anjo mais uma vez fez a mesma coisa. E aí, reanimado por esse alimento misterioso, ele caminhou, diz o texto, 40 dias e 40 noites. Quer dizer, caminhou muito tempo até se refugiar numa montanha, Horebe, numa gruta. E aí ele dormiu. E Deus falou então de madrugada para ele, olha, sai daqui da gruta e fica aqui na montanha, pois eu vou passar diante de ti. E essa cena que foi descrita. Então, o curioso é que quando se fala do aparecimento, da manifestação de Deus, chamada teofania ao povo de Israel e a Moisés, era tudo no meio de barulho, né? Então, os montes tremiam, ventania que a terra rachava e as pedras, né? E fogo. E aqui não, pelo contrário. Ele fica postado esperando que Deus apareça, aí vem aquele evento impetuoso, vem um terremoto e até fogo. E o Senhor não apareceu. E aí então, uma brisa suave, apenas se percebia ele na sua pele que havia este vento. E ele percebeu a presença do Senhor. Cobriu o seu rosto, porque era a crença que se ouvisse a Deus, e havia de morrer. E aí se ajoelhou e adorou o Senhor. Bom, no caso de Jesus, Jesus vai orar. Ele costumava fazer isso. E aí ele aparece quando os discípulos lutavam lá com remos, não havia vela, não usavam vela naquele tempo, para vencer as ondas contrárias e o vento, pelas 3 da madrugada aparece Jesus. Eles ficam espantados, mas como é que pode uma pessoa andar sobre a água? Não é possível. Ficaram com medo, dizem, é um fantasma. E Jesus, calma, não tenham medo, sou eu. E aí, curioso que aparece nessa cena, Pedro então diz, mas se é o Senhor, então me deixa também caminhar por cima da água. Que coisa boa, não é? Nada de prancha, nada disso, né? A pé, sim. Ele que é pescador, sabia nadar e tudo, mas ficou com medo. É o medo da gente, a insegurança, a falta de fé, é que faz perder o chão na vida. E Pedro perdeu esse chão em cima da água, começou a afundar e pediu socorro a Jesus. Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão. Assim como Deus fez com Elias no Monte Sinai, no Monte Horebe, que veio ao encontro dele, se manifestou a ele, aí Jesus estende a mão a Pedro. E os dois sobem na barca, aí acaba tudo. O vento contrário, etc. O resto da viagem foi em tranquilidade. O que ensina, digamos, tanto uma leitura como a outra? Eu diria a primeira coisa, tanto uma leitura como a outra, vejam que Jesus, ele gosta de estar a sós com o Pai do céu, em oração. Ele reservava essas horas, às vezes altas horas da noite, para estar com o Pai. Que bonito. E vejam que uma segunda lição também dá o próprio Elias. Elias era um combatente em defesa da fé, mas ele fazia sozinho. E quando ele chega lá, depois dessa cena aqui, né? E ele se prostra,
Então, Deus, só olhar na Bíblia, na continuação, vocês vão ver, Deus disse assim, o que é com você? O que você veio fazer aqui? Olha, todos os profetas do Senhor foram mortos lá na terra prometida, sobrei apenas eu. E Deus diz, não é bem assim não. Tem 7.000 pessoas que estão firmes, e o que você deve fazer? Ele então pede para Elias escolher um discípulo que o acompanhe, não é? E depois também interferir na vida política, tanto estrangeira como do Reino do Norte. Então, qual é o problema de Pedro? A gente pode ir ao encontro de Cristo sozinho? Deus nos fez comunidade desde a família. A fé nossa, cristã sobretudo, católica, é viver em comunidade, unidos pela mesma presença de Cristo ressuscitado em nossas famílias e em nossa comunidade, na igreja a qual pertencemos. Então não dá para a gente salvar-se sozinho. Então já tem duas, a primeira lição, o silêncio, a necessidade do encontro pessoal. Mas esse encontro pessoal com Deus, ele sempre é vivido na família e na comunidade, igreja. O próprio Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então essas duas lições são importantíssimas para nós, para a nossa vida. E fazendo essas considerações, nós podemos também alertar, né, que a gente gosta, agora nós estamos meio impedidos de estar na igreja, estamos começando a voltar devagarinho, mas às vezes a gente percebe, se você não fizer barulho com canto e tudo, você não está rezando. Também quando estamos juntos, podemos adorar o Senhor em silêncio. O sacerdote costuma, não é, também fazer um silêncio depois da missa, e esse silêncio é para a gente conversar com o Senhor. Cada um com o Senhor, mas dentro da comunidade, com a sua família. Pois é, são essas palavras que devem nos animar, e quem nos anima é a presença de Cristo Jesus, que por nós morreu e ressuscitou. E como é que nós podemos então terminar, concluir a nossa reflexão? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Assim nós respondemos. É isso que vamos procurar viver. Amanhã é o Dia dos Pais e lembra-se que na oração de hoje nós falamos que Deus é nosso Pai. Então concluo com esta oração. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos.